Fala Dev, beleza? Bem-vindo a mais uma aula de programação orientada a objetos com Java e hoje a gente vai ver e aprender sobre polimorfismo, beleza? É importante que você tenha assimilado bem a questão de herança da aula passada. Se for necessário, assista outros vídeos na internet, pode procurar YouTube, no Google, com certeza vai ter bastante material importante sobre isso. É um assunto mais complexo, tá? Tanto herança quanto polimorfismo, mas a gente vai entender agora melhor como é polimorfismo, tá? Mas se ainda não estiver bem sedimentado sobre herança, volta na aula passada, reassiste, faz suas pesquisas, aprende direitinho e bora lá para polimorfismo, porque agora a gente vai criar uma outra classe nada a ver com animais. Agora a gente vai criar um pet shop para a gente mandar os nossos animais. Pô, quero dar banho num animal, quero tosar, enfim. É a partir disso que a gente vai começar a aprender sobre polimorfismo. Beleza? Bora lá então pro código. Aqui eu vou ter essa classe humanos, eu vou até refatorar e trocar o nome dela para, sei lá, vou pôr lojas. Não sei nem se o pet shop entra como uma loja, mas só para aproveitar esse pacote que estava vazio. Aqui eu vou escrever o pet shop. Pet shop, beleza. Vamos criar a classe pet shop. Nesse caso, eu não vou colocar os atributos do pet shop, porque não faz, para o nosso código aqui, porque a gente está estudando, não vai fazer tanto sentido. Então, para a gente ser mais sucinto, eu só vou adicionar alguns métodos no pet shop. O que a gente pode fazer no pet shop? A gente pode mandar o cachorro tomar banho. Então, eu vou criar um método aqui que dá banho no animal. Public, não vai me retornar nada. Um método no pet shop escrito dar banho. E o que ele recebe? Ele recebe qualquer animal. Você pode mandar para o pet shop qualquer animal tomar banho. Eu vou pegar esse animal que eu recebi, tá? E vou alterar no... provavelmente aqui eu vou começar a ter... não defini os getters e setters do animal, tá, pessoal? Vamos lá definir para eu poder utilizar isso aqui. Botão direito, generate, getters, setters, todas as nossas variáveis. Ok, beleza. Acho que agora vai. Então vou pegar o animal que o pet shop vai pegar o animal que ele recebeu. Eu vou mudar o estado de espírito nele para adicionar limpo. Pô, mandei dar banho e o animal vai ficar limpo, tá? Outra coisa que a gente pode fazer talvez é tosar. Vou adicionar aqui, tosar. Eu não sou especialista em animais, mas eu acho que não dá para tosar um pássaro. Não sei nem se esse é o nome, mas por via de regra, a gente só vai conseguir tosar cachorros, tá bom? Então aqui o pet shop já não vai aceitar animais. Para tosar, nesse pet shop específico, ele só tem tosadores de cachorro. Então ele só aceita cachorro. Aqui eu vou adicionar então que a variável que eu vou estar recebendo é um cachorro, não mais um animal. Ok? O que ele vai fazer? Ele vai pegar esse cachorro que eu recebi e ele vai setar o estado de espírito nele como tosado. Um último método, só para a gente entender aqui, sei lá, vou deixar no hotel. Deixar no hotel. Vou viajar e vou deixar meu animalzinho lá. Deixar no hotel, o pet shop aceita qualquer tipo de animal. Beleza? Quando o animal estiver lá, ele vai ficar com saudade. Então a gente vai setar o espírito dele, o estado de espírito dele que é com saudades. Porque ele vai ficar com saudade de você que abandonou ele lá. Beleza. Então a gente acabou de criar nossa classe pet shop aqui. Ok? A gente vai voltar na nossa classe main para a gente trabalhar com esses métodos que eu acabei de escrever no pet shop, tá? Voltando na classe main aqui, eu vou apagar esse método soar, que a gente já estudou sobre eles na aula passada. Vou criar um objeto pet shop. Pet shop. Vou escrever pet shop. Igual um new pet shop. Você vê como eu não defini construtor padrão, construtor para ele vai usar o construtor padrão, o default, que está por baixo dos panos lá. Ele está construindo objeto para gente. Eu vou então mandar dar banho
do meu cachorro. Cachorro 1. Vou mandar meu cachorro para o pet shop. Vamos verificar então, quando ele volta, qual é o estado de espírito do meu cachorro que foi para o pet shop. Get estado de espírito. Beleza. Vamos ver o outro método também do pet shop. Vou mandar dar banho no meu gato. Gato 1 aqui. Vou mandar meu gato para tomar banho. Assistente print. Vamos ver qual é o estado de espírito do meu gato agora que ele voltou do banho aqui embaixo. Get estado de espírito. E por último faltou o tosar, né? Petshop.tosar. O pet shop ele não aceita qualquer animal, precisa seu cachorro. Então, se eu tentar passar o pássaro aqui, vamos aqui ver como o pássaro vai voltar. Se eu pegar o pássaro e perguntar qual é o estado de espírito dele, você vê que ele já fica com sublinhado vermelho, que vai dar ruim, tá? Mas eu vou tentar rodar pra gente ver o erro que vai dar. Tipo incompatível. Ele fala que o método tá esperando um cachorro e eu tô passando um pássaro, tá? Por mais que o pássaro e o cachorro sejam animais, nesse método específico eu só aceito cachorros. Então, o polimorfismo, ele trabalha com o quê? Ele trabalha com a parte que nos métodos, por exemplo, no método dar banho eu escrevi até 2 vezes, né? Dei banho no meu cachorro e no meu gato aqui. Ele aceita 2 coisas diferentes. Tanto o cachorro quanto o gato, por eles serem animais, e lá dentro do meu método eu aceito qualquer animal, eles passam. Agora, quando eu defini que o meu método espera um cachorro, por mais que o gato e o passarinho sejam animais, eu não posso falar que o passarinho e o gato é um cachorro, porque eles são animais, mas eles não são cachorros. Beleza? Então vamos trocar aqui para cachorro para a gente conseguir rodar e ver o resultado. Aqui a gente deu banho no cachorro, teve o estado de espírito dele limpo. Deu banho no gato, teve o estado de espírito dele limpo. Tosou o cachorro e perguntou o estado de espírito do pássaro. Tá nulo. Tá nulo porque a gente não... quando a gente iniciou o pássaro aqui, ó, quando a gente criou o objeto pássaro, a gente não passou para ele o estado de espírito dele. Então lá na classe animal, lembra que eu falei que aqui os valores eram default? O valor default para string é nulo. Toda vez que você criar uma variável string, ela começa como nulo. E depois você seta o valor dela. Foi um erro, mas serviu para a gente ver como fica, tá? Aqui então no main eu vou voltar e vou trocar o pássaro para cachorro. Aqui cachorro. Eu vou rodar de novo para ver que o cachorro agora vai ficar... Primeiro ele vai tomar banho, ficar limpo. O gato ficou limpo e o cachorro ficou tosado. Beleza? Então, se você está me falando que todo pássaro é um animal, mas não é um cachorro, você quer dizer que a gente pode referenciar os pássaros como animais também? Sim. O polimorfismo em si é a capacidade de um objeto poder ser referenciado de várias formas. Cuidado, polimorfismo não quer dizer que o objeto fica se transformando. Muito pelo contrário, um objeto nasce de um tipo e morre daquele tipo. O que pode mudar é a maneira como nós referenciamos ele. Até aqui, tudo bem? Mas se eu tentar utilizar o método SOAR para um objeto pássaro, referenciando como animal, qual será o retorno desse método? No Java, a invocação de método sempre vai ser decidida em tempo de execução. O Java vai procurar o objeto na memória e aí sim decidir qual método deve ser chamado, sempre relacionado com sua classe de verdade. E não com o que estamos usando para referenciar. Vamos para o código, que eu vou mostrar qual é a diferença da classe de verdade e a classe que a gente está usando para referenciá-lo. Beleza? Bora lá. Bom, aqui a gente tinha definido pássaro, gato, cachorro e o pet shop. Eu vou agora aqui embaixo, eu vou até apagar na verdade o pet shop e o pássaro e o cachorro também. E vou definir o gato de algumas maneiras diferentes. Gato e animal para a gente ver qual a diferença
a classe de referência com a classe real do gato, tá? Então a primeira a gente já tem aqui, a gente define a classe gato, gato 1, e dá um new gato, beleza? Vou dar um Ctrl D aqui para copiar, e eu vou alterar agora a variável aqui como referência para animal. Então eu referencio um animal, eu tenho que mudar o nome dele aqui, porque eu já não posso ter duas variáveis de referência, mas mesmo assim eu dou um new no gato. Ou seja, a referência aqui, por mais que ela esteja apontando para o animal, a classe mesmo dessa referência é um gato, tá? Vai ficar mais clara quando a gente terminar a explicação. Eu posso também escrever o seguinte, gato, eu posso ficar invertendo, já que animal e gato são a mesma coisa, quer dizer, todo gato é um animal, mas nem todo animal é um gato, a gente pode fazer o seguinte, gato 3, eu vou dar um new animal. Vou passar os mesmos valores aqui. Ele tá me dando erro. Isso daqui não pode. Já passo aí por quê. Eu também posso escrever um animal chamado gato 4 é igual a new animal. Opa. Ctrl V, beleza. Então assim, ele só tá me dando erro nesse. Por quê? Porque eu tô definindo uma referência para gato, mas eu tô criando um animal. O Java não tem certeza se a classe original dele é um gato ou um animal. E como um animal pode ter várias, por ser uma classe pai, ter várias classes filhas, ele dá erro aqui, porque ele fala assim, olha, eu não sei se quando eu for transformar a classe de verdade dele, que você está definindo como animal, para uma classe gato, isso vai dar certo, porque esse animal pode ser qualquer coisa. Então isso daqui dá erro, isso daqui eu não posso. Porém, os outros três funcionam normalmente. Se eu definir um gato como um gato, ele é um gato. Se eu definir o gato como animal, tá tudo bem também. Por quê? Porque eu sei que todo gato é um animal. Beleza? E eu posso também criar aqui um animal, que no caso é um gato, só que ele está definido como sua classe de origem como um gato, como um animal, desculpa, não como um gato. Beleza? Então, só para você ver que as variáveis, a classe de referência pode ser diferente da classe verdadeira dela. A classe verdadeira é a que está aqui e a classe da referência é a que está aqui, tá? Então, eu posso criar um gato referenciando ele como animal e eu posso criar um animal e referenciar ele como um animal também, tá? Eu posso criar um gato referenciando ele como um cachorro? Não. Por quê? Porque eu sei que gato não é um cachorro, gato é um animal. Ok? Então, é isso. Essa é a diferença entre a classe de referência e a classe de verdade dele. Só que reparem nessa linha 3 aqui. Eu acabei de criar um animal. De verdade, aqui não é gato, não é cachorro. Eu coloquei aqui gato, mas ele não é um gato. Ele é um animal. Isso é muito estranho. Porque na natureza, a gente não tem um animal. Todo animal é alguma coisa. Pode ser um cachorro, um urso, um peixe, qualquer animal, mas nenhum é animal. Então, isso no nosso código está estranho, porque você não consegue criar um objeto de animal que nem a gente está criando aí. Tem alguma coisa errada. Para esses casos, onde a gente vai criar uma classe pai para as classes filhas, mas que ela não pode ser criada mesmo, não pode virar um objeto de fato, a gente pode utilizar as classes abstratas, tá? Em alguns sistemas, como é o nosso caso, usamos uma classe que é apenas o intuito de economizar um pouco de código e ganhar o polimorfismo para criar métodos mais genéricos, que se encaixam a diversos objetos. Então, aqui não faz sentido a gente ter um animal, ok? Para isso que a gente vai transformar a classe animal em uma classe abstrata. Uma classe abstrata, ela não pode ter coisas concretas nela. Eu não posso dizer o que o animal faz ou não faz, porque o animal não pode virar um objeto. Ela só serve para realmente ser como se fosse um mapa ou a própria planta do que a gente vai construir. Eu estou dizendo que todas as casas precisam ter uma suíte, por exemplo. Então, toda vez que eu for construir uma casa, ela vai ter a suíte daquela forma. No caso, é exatamente o que a gente precisa da classe animal. Eu preciso que ela me diga que todos os animais vão ter os atributos
1, 2, 3 e os métodos 4, 5, 6, mas que cada animal vai fazer ele de uma forma, vai ter os atributos da sua forma. Então vamos para o código ver como a gente pode transformar a classe animal em abstrata. Chegando aqui na classe animal, basicamente a gente só vai precisar trocar esse nome aqui, ó. Trocar nome nenhum, na verdade. A gente vai precisar adicionar um nome, abstract, na frente de classe. E a gente vai transformar ela em uma classe abstrata. Isso quer dizer que a gente não pode criar um objeto a partir dela, só pode estendê-la. Por isso que ele já deu o primeiro problema. O primeiro problema é esse, ó. Vamos ver até o que o IntelliJ aponta pra gente. Make animal não, faça a classe animal não ser abstrata. Por quê? Porque aqui a gente está criando um objeto de uma classe que é abstrata, ela só está na imaginação, ela não pode existir. Então eu tenho que apagar isso ou transformar esse animal aqui para uma classe de verdade, que é pássaro. Ok? Então aqui eu sei que eu posso, a variável de referência, ela pode ser de animal, porque um pássaro é um animal. Então aqui eu estou falando que essa variável de referência, ela se referencia ao animal, mas o objeto mesmo dela é um pássaro. Tá? É para isso que a gente usa as classes abstratas, porque agora a gente não consegue mais instanciar, criar uns objetos de animal mesmo, animal, sem definir se ele é um tipo gato, se é um tipo cachorro, se é um tipo pássaro, e esse tipo de coisa, tá? E para isso também a gente pode alterar os métodos dessa própria classe para que a gente não precise colocar aqui o corpo do método. Então nesse caso, esse cri-cri aqui não faz sentido, que nenhum animal soa de verdade. Porque você tem que definir qual animal ele é para saber qual som ele faz. Então eu posso apagar isso daqui, para não tanto. Posso deixar desse jeito. E posso apagar esse public. Ou posso até deixar ele aí. Mas eu vou adicionar um abstract aqui na frente. Eu tenho que apagar o corpo, porque nenhum método abstrato ele tem corpo. E põe um ponto e vírgula. Pronto. Aqui ele me fala... O que eu estou dizendo aqui nessa linha? Todo animal tem um método soar. Mas esse método ele é abstrato. Cada animal tem que tem que implementar, tem que fazer esse método do seu jeito. Se eu colocar aqui, ele me mostra que eu tenho 3 métodos implementados: cachorro, gato e pássaro. Se eu for no pássaro, ele vai me mostrar aqui, ó, ele está implementando o método soar, como piu-piu. Vou tirar o aqui, a gente deixa da outra aula. Eu mantenho a anotação override, deixo o método soar, e aqui eu faço, o pássaro faz o piu-piu, o gato continua fazendo miau, e o cachorro faz au-au. E o animal agora não faz som nenhum, porque animais em específico não fazem sons. Beleza? Eu vou rodar mais uma vez o soar de cada animal, para a gente ver como isso não afetou o nosso código. Eu vou dar uns Ctrl Z aqui para a gente voltar ao que a gente tinha antes. Então a gente tinha um cachorro, tinha um gato, apaguei aqui, cachorro, o gato e o pássaro. Pet shop, vou pedir para cada um deles soarem do seu jeito. Aqui eu vou colocar a variável cachorro, ponto soar. Embaixo vai ser o gato, ponto soar. E por último o pássaro para soar também. E assim a gente definiu que o método soar do animal não existe mais. Agora todos os animais têm que soar de cada um do seu jeito. Perfeito? Bom, então pessoal, resumindo essa aula, a gente aprendeu sobre polimorfismo e classes abstratas. O polimorfismo, ele é uma capacidade, né, do objeto poder ser referenciado de outras formas. Então um gato ele pode ser referenciado tanto quanto um gato quanto um animal, porque o gato é um animal. E assim, ele pode passar nos métodos que pedem animais, que nem no pet shop, onde a gente podia dar banho em qualquer animal. Então a gente sabe que um pássaro, por ser filha de animal, por estender as coisas de animal, ele é aceito nesse método que pede animais, ok? E as classes abstratas são classes que elas são formas, elas só descrevem como as coisas devem ser. Então uma classe abstrata, no caso de animal, ela descreve as características
que as classes que estendem ela podem e devem ter. Então, os métodos, os atributos, tudo isso é referenciado à classe, mas ela em si não pode se transformar em um objeto. Uma classe abstrata, ela só é ideia daquilo, ela não pode se transformar. Não existe um animal no mundo. Você tem que definir se aquele animal é um gato, um cachorro, um pássaro, um urso, enfim, um peixe, mas não existe um animal sem ele ter a especificidade dele, sem ter, no nosso caso aqui, uma classe filha especificando que tipo de animal ele é. Beleza? Bom, espero que vocês tenham aprendido. Espero vocês na próxima aula também. Não vai ser nossa última aula do curso. Para virar mestre, várias dicas incríveis. Fechou, pessoal? Valeu, falou!